Elias era o quê? Humano. E ali naquela versão, que na verdade é onde eu estava até preparando essa reflexão, na Almeida Corrigida e Fiel, diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Na versão que eu estou usando aqui diz: Elias era humano como nós, ponto. Ali já não tem um ponto, né? Tem uma vírgula. Elias era humano como nós, ou Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E, vírgula, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Na versão que eu estou utilizando diz: Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. O versículo 18 diz: orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Quem crê nesta palavra, diga glória a Deus. Seu Deus e Pai Todo-Poderoso, que não seja eu a falar, Senhor, mas que a Tua palavra vá de encontro a cada coração que está aqui na Tua casa nessa noite e também que nos acompanha pela internet. Meu Deus, que a Tua palavra produza um fruto poderoso na vida de cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus, amém. Quem crê assim, diga glória a Deus. Ele tinha as mesmas paixões que nós, ele tinha a mesma humanidade que nós. Eu tenho refletido nesses últimos dias, à luz daquilo que eu tenho aprendido na palavra de Deus, que todos nós, como servos de Deus, vivendo na presença de Deus, nós temos nossas limitações, nós temos nossas fraquezas, nós temos nossas fragilidades. Ontem, enquanto eu refletia sobre isso, eu vinha no carro lá do Santo Agostinho para cá. Na verdade, não foi do Santo Agostinho, eu vinha da vila, estava na vila ontem, na parte da noite. E eu vindo da vila para cá, eu pensava e falava comigo mesmo sobre esses momentos de fragilidade que todos nós estamos sujeitos a vivenciar na nossa vida. E às vezes, nós estamos passando por um momento de fragilidade, nós estamos passando por um momento de fraqueza, nós estamos passando por um momento onde as nossas limitações se apresentam diante de nós. E muitas das vezes a gente pensa: poxa, mas eu sou cristão, mas eu sou evangélico, mas eu conheço a Bíblia, por que essa limitação? Por que essa fragilidade? Por que esse momento de fraqueza? Por que isso? E a gente começa a fazer ali N questionamentos. E muitas das vezes, esses questionamentos, se eles não forem moderados, eles podem acabar até mesmo prejudicando o nosso exercício de fé, a nossa ação de fé. Porque veja, Elias tinha as mesmas paixões que nós, Elias era humano como nós. Mas acredito aqui que passa na cabeça de todo mundo, quando a gente fala de Elias, as grandes coisas que Elias fez. Elias fez fogo cair de onde? Do céu. Elias orou e o fogo caiu do céu. Elias fez coisas extraordinárias, fez milagres extraordinários. Elias tinha uma palavra profética poderosa, quando ele abria a boca para declarar algo, aquilo que ele falava acontecia. E Elias inclusive deixou um discípulo poderoso na terra, que era quem? Eliseu, um grande homem de Deus. E quando a gente lê aqui em Tiago, isso me chamou muita atenção, porque Tiago, ele poderia, Roldão, ter usado o Senhor Jesus como exemplo. Ele poderia ter falado de Cristo, ele poderia ter falado do nosso Salvador, do nosso Senhor, daquele que morreu na cruz por nós. Ele poderia ter falado aqui do exemplo de Cristo, ele poderia ter dito, Jesus era humano como nós. E Jesus tinha também as mesmas paixões que nós. Estava sujeito às mesmas coisas que eu e você também estamos sujeitos. Não por acaso Jesus chorou, Jesus dormiu, Jesus teve reações humanas, apesar de ser Deus, apesar de ser o Filho de Deus. Mas a palavra de Deus diz que ele despojou-se de toda a sua divindade e se fez semelhante a quem? Semelhante a nós. E Paulo chega a aconselhar lá em Filipenses que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo Jesus, que sendo semelhante a Deus, não usurpou o ser, não é como Deus, não teve essa usurpação. Mas Tiago não usa Jesus como exemplo aqui, ele usa quem? Ele usa Elias.
Ele vai lá atrás, lá no Antigo Testamento, e chama esse exemplo desse homem de Deus, desse servo de Deus, e ele diz que Elias era humano como nós. Elias tinha as mesmas paixões que nós, as mesmas fraquezas, as mesmas fragilidades, as mesmas limitações. Nós não somos super-heróis, irmãos. Nós temos fraquezas, nós não somos super-heróis, nós temos limitações, nós não somos super-heróis. Nós temos as nossas fragilidades, faz parte da vida de todos nós. Só que o que acontece? É que muitos acabam se deixando sucumbir pelas fraquezas. Essa é a grande diferença. Nós temos as fraquezas, nós temos as limitações, nós temos as fragilidades, mas isso não quer dizer que nós precisamos nos sujeitar a essas fraquezas, a essas limitações, a essas fragilidades. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Elias era humano como nós. Elias tinha as mesmas paixões que nós, as mesmas fraquezas que nós, porém, aí vem a vírgula, né? Orando, diga comigo, orando. Porque ter fraquezas, ter fragilidades, ter limitações, não nos impede de exercer a nossa fé através da oração. E uma das grandes ações de fé que não pode faltar na minha e na sua vida é a oração. Elias orava, Elias clamava, Elias colocava seu joelho diante de Deus, e a palavra fala que ele orou fervorosamente. Ali diz que orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Deus ouvia a oração de quem? De Elias. E quem aqui acredita que Deus também ouve a sua oração? Diga glória a Deus. Fala para essa pessoa do céu assim: Deus ouve a sua oração. Deus ouve a nossa oração. O problema é que muitas das vezes eu estava ouvindo uma ministração que o profeta, que o pregador, na verdade, dizia que o grande problema dos cristãos é a falta de paciência. O problema nosso é a impaciência. Nós somos impacientes. Não é que Deus não ouça a oração, não é que Deus não ouça o clamor, não é que esta ação de fé não faça diferença. Faz diferença você orar, faz diferença você clamar, faz diferença você colocar a tua vida diante de Deus através da oração. O problema é que muitas das vezes, uma das nossas paixões, uma das nossas fragilidades, uma das nossas fraquezas, uma das nossas limitações é exatamente a impaciência. E isso faz parte de todos nós. Às vezes nós ficamos impacientes. Poxa, a vida está demorando, não? Poxa, mas eu já orei por isso. Poxa, mas eu já pedi isso. Puxa, mas eu já fiz esta oração a Deus, eu já fiz esse clamor a Deus, eu já fiz esta oração. Por que Deus não me ouviu? Por que Deus não me escutou ainda? Por que não aconteceu conforme eu pedi? E muitas das vezes a gente fica nessas indagações, nesses questionamentos que só podem acabar nos prejudicando. Mas Elias não, ele era humano como nós, tinha as mesmas paixões como nós, porém ele orava fervorosamente, ele clamava, ele colocava diante de Deus. E olha o que diz aqui o versículo 18, e ele orou outra vez, e eram só coisas tremendas que aconteciam. Na primeira vez ele falou, não vai chover sobre a terra, porque era um tempo que o povo precisava se voltar para Deus. O povo estava cocheando entre 2 pensamentos, não sabia se servia ao Senhor ou se servia a Baal. E para trazer o povo de volta para Deus, Elias traz aquela palavra, não vai chover sobre a terra, senão conforme a minha palavra. E foi o tempo que mais ou menos levou para que o povo voltasse para quem? Para Deus. Para que o povo voltasse novamente a reconhecer que o Senhor é Deus. E quem aqui crê que o Senhor é Deus, diga glória a Deus. Ele é Deus para suprir as nossas necessidades, Ele é Deus para ir na nossa frente, Ele é Deus para abrir os céus sobre a nossa cabeça. Então Elias faz aquela oração, não vai chover, vai ficar 3 anos sem chover, se não conforme a minha palavra, e ele ora e não chove. Porém, quando ele vai lá e ora de novo e pede que chova, aí vem a chuva. Então era um homem que, apesar das suas limitações, apesar das suas fraquezas, ele não deixava de exercer a sua fé, ele não deixava de colocar a sua vida diante de Deus. E acho que o grande desafio para nós hoje em dia é exatamente esse, porque quando a fragilidade fala mais alto, quando a fraqueza fala mais alto, quando as limitações falam mais alto, geralmente nós temos dificuldade para manter a nossa fé. E a primeira coisa que começa a faltar é a oração. A primeira coisa que começa a faltar é a oração, mas também começa a faltar a vinda para a igreja. Começa a faltar o interesse por algumas outras coisas que se faz pelo reino e pela obra de quem?
de Deus. Eu estava conversando com uma senhora e ela falava, poxa vida, pastor, hoje mesmo, isso antes de eu vir para cá. Ela falou, pastor, me conhecem como pastor? E ela falou, meu marido só quer ir na igreja agora dia de quarta-feira. Mas tem um mês que ele não vai. Tem um mês que ele não sente a necessidade de ir à igreja. Não quer mais ir aos dias de domingo. Aí eu perguntei, mas ele fica fazendo o quê? Fica em casa vendo televisão o dia todo. Tem energia, força e mente para ficar na frente da televisão o dia todo. Mas não consegue sair de casa para vir à igreja num domingo. O que aconteceu aí? E aí eu perguntei, mas ele é muito crítico, né? Ela falou, ele é muito crítico. Critica muitas coisas, vê defeito em tudo. E talvez uma das maiores razões para que muitos acabem deixando suas fragilidades falarem mais alto é exatamente a gente ficar olhando para os defeitos de tudo. Olhar para o erro do A, do B, do C, ou apontar para ali, para lá, e a gente acaba esquecendo de olhar para nós mesmos. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Elias era humano como nós, tinha as mesmas paixões que nós. Mas por que esse cara não desistia? Vá comigo, por favor, em 1 Reis, capítulo de número 19. Uma palavra que me chamou a atenção, dentro desse contexto de Elias. Ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Era um homem como eu, como você, um ser humano, que vai viver vários momentos na sua vida. Momentos ruins, momentos bons. Só que na verdade, a caminhada de Elias vai ser sempre desafiadora, porque o que Deus o chamou para fazer não era fácil. Esse homem vivia uma vida de desafios. No versículo 7, 1 Reis, capítulo 19, versículo 7. Isso aqui vale para todos nós. E a resposta que eu quero dar é, por que Elias, apesar de ser homem como nós, apesar de ter as mesmas paixões que nós, continuava orando, continuava buscando, continuava fazendo a sua parte como um profeta de Deus? 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 7, diz assim: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa, pois será grande a sua jornada, muito comprido te será o caminho. Diga comigo, ainda há um longo caminho a ser percorrido. Ainda havia um longo caminho a ser percorrido por Elias. Ainda há um longo caminho a ser percorrido por cada um de nós, mas nós somos humanos. Mas nós temos limitações. Mas nós temos fraquezas, mas nós temos fragilidades. E aí, como é que nós vamos conseguir seguir nesse caminho? Seguir nessa jornada? Nós somos seres humanos, nós não somos super-heróis, a jornada é grande ainda, o caminho a ser percorrido é grande, ainda tem muita coisa para Deus fazer, ainda tem muitas experiências para a gente viver, ainda tem muita porta para ser aberta, ainda tem muito milagre para ser vivenciado. Quem crê que ainda há coisas grandes para você viver, diga glória a Deus. Fala para essa professora do seu lado assim, ainda há muitas coisas para você, ainda há muitas experiências para você, ainda há muitas bênçãos para cada um de nós, ainda há uma longa jornada a ser percorrida. Ainda há um longo caminho a ser percorrido. E olha que Elias, num determinado momento, ele chega a pedir a morte. Ele chega a ponto de chegar a Deus e dizer: Senhor, me mata, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Chega, basta, não aguento mais. Quem nunca, né? Chegou um dia e falou: meu Deus, não estou aguentando mais. Ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele era humano. Ele não era super-herói. Ele era humano. Ele tinha fraquezas, fragilidades, limitações, como eu tenho, como você também tem. E ele não vai deixar de ser um homem de Deus por causa disso. Porque ele tinha limitações, porque ele tinha fraquezas, porque ele tinha fragilidades. Ele não vai deixar de ser um representante do reino de Deus. Isso não anula, diga comigo assim, as minhas fraquezas, limitações, fragilidades não anulam quem eu sou para Deus. Quem crê assim, diga glória a Deus. Irmãos, não anula quem nós somos para Deus. E quando a gente está lá, Roldão, fraquinho, às vezes desanimado, às vezes desmotivado, Deus dá um jeito de chegar até nós e prover, né, aquilo que é necessário para que a gente venha a se levantar, para que a gente venha a se motivar, para que a gente venha a prosseguir nesta jornada grande que Deus tem para a vida de cada um de nós. E aqui ele vai fazer o seguinte com Elias, 1 Reis, capítulo 19, eu gosto muito desse texto, fala muito comigo essa palavra. Primeiro livro de Reis,
capítulo de número 19, versículo 5, diz assim: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Só que esse sono aqui, gente, não é aquele dormir de tarde ou de dormir à noite. É um dormir de fraqueza, é um dormir de depressão, é um dormir de estar exausto, é um dormir de desgaste, é um dormir de falta de energia para fazer alguma coisa diferente, é um dormir de falta de energia para tomar uma atitude, para seguir adiante, é um dormir de entrega, é um dormir de chega, é um dormir de não aguento mais, é um dormir de estou no meu limite. Esse é o dormir de Elias aqui. Só que olha o que o Deus Todo-Poderoso faz. Ele sabe, há uma jornada para mim e para você, Ele mesmo determinou isso. E olha o que vai acontecer aqui, versículo de número 5, na parte B. De repente, um anjo toca nele e diz: levanta-te, levante-se e come. Levante-se e coma. Versículo 6, Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, viu um pão assado sobre brasas quentes em um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Por quê? Que Elias, apesar de ser humano como nós, apesar de ter as mesmas paixões que nós, não desistia da sua caminhada, não parava, não abria mão da jornada que Deus tinha para ele percorrer. Primeiramente, havia um cuidado de Deus sobre ele. Diga comigo, há um cuidado de Deus sobre mim. Há um cuidado de Deus sobre você. Às vezes nós ficamos carentes de ouvir alguma coisa que falha o nosso coração. E não é puxão de orelha, não é repreensão, não é exortação. Às vezes é uma palavra de ânimo, às vezes é uma palavra de motivação, às vezes é uma palavra de encorajamento, às vezes é uma palavra de alguém que chega e diz: meu irmão, desiste não, desanima não, segue em frente. Tem algo para você viver ainda, tem algo para você fazer, tem coisa grande esperando por você. E fato é que muitas das vezes as pessoas não têm paciência com quem tem a sua paixão exposta, com quem tem a sua fraqueza, com a sua limitação, a sua fragilidade exposta. E muitas das vezes se vira até as costas para alguém que está nessa condição. Mas é para alguém que está assim que a gente precisa dizer: meu irmão, Deus é contigo, Ele não te abandonou, Ele não te desamparou, Ele está com você, o plano dEle na tua vida não cessou, Ele tem ainda uma grande obra na tua vida. Dizer que Deus tem uma grande obra para alguém que está bem, que está legal, é fácil. Nós precisamos fortalecer os joelhos trôpegos, nós precisamos fortalecer os que estão fracos, nós precisamos levantar os que estão caídos, chorar com os que choram. É fácil a gente ter força, mas e aqueles que não têm a mesma força que nós temos? E aqueles que não têm a mesma energia, a mesma disposição que nós temos? Deus trabalha para cuidar. Deus diz: levante-se e coma. Tem pão aqui para você, rapaz, levante-se. Deus está sempre mandando eu e você se levantar, para a gente continuar a nossa jornada, para a gente prosseguir no nosso caminho. Deus está sempre falando: levante-se, é cuidado de Deus. Versículo 6, Elias olha ao redor, e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes, e um jarro de água, só que ele come, bebe e deita de novo. Diga comigo assim: precisa de mais. Precisa de mais. Precisa de mais. Sabe aquela pessoa que, às vezes a gente vai fazer uma visita, faz tempo que eu não faço uma, mas quando a gente faz uma visita esperando que a pessoa venha logo na primeira, né? Você vai lá, fala para a pessoa: pô, irmão, vamos na igreja, ou volta para a igreja, vamos voltar a congregar e tal. Só que você vai aquela primeira vez, dá aquela injeção de ânimo, chora com a pessoa, ora, mas a pessoa não vem. Aí a gente fala: já fui lá, não adiantou muito não. Só que a verdade é que Deus, Ele é insistente, Ele vai de novo. Versículo de número 7, vai acontecer o seguinte, vamos ler? Versículo 7, o anjo do Senhor voltou, e aqui tem uma questão, né? Estava conversando com o pastor Guilherme um dia desse sobre essa palavra, que aqui a coisa muda um pouquinho. E olha que interessante. Primeiramente é um anjo que toca nele, né? De repente, um anjo toca nele. Primeiro, um anjo. Esse anjo pode ser qualquer um de nós aqui, para motivar, para dizer: vamos lá, meu irmão, se levanta, se ergue. Eu sei que você tem fraquezas, fragilidades, mas você não pode parar de exercer a sua fé, a sua comunhão com Deus. Vamos embora, rapaz, vamos seguir em frente.
Só que no versículo 7, tem uma diferença de anjo aqui, né? Tem o anjo do Senhor, que na palavra de Deus, no Antigo Testamento, quando aparece anjo do Senhor, a gente pensa no quê? É como se fosse uma personificação de Cristo, uma cristofania. O anjo do Senhor não é mais um anjo apenas, é um anjo do Senhor que volta, toca nele e diz: levante-se e coma. Só que nesta hora aqui, esse anjo não só fala para ele levantar e comer, mas esse anjo é diretivo, é objetivo, e ele diz: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa, muito comprido te será o caminho. É necessário que você se levante e coma, porque há um propósito a ser cumprido na tua vida, há coisas a serem feitas na sua vida. Eu não sei você, mas tem horas que a gente olha à nossa frente, a gente parece que não consegue enxergar nada, parece que a gente só enxerga, eu não sei você, mas já aconteceu comigo, de eu olhar e falei: meu Deus, tem um futuro para mim? Tem mesmo um futuro? Tem mesmo algo lá na frente? Porque eu só estou olhando o que eu estou vendo. Tem mesmo um caminho a ser percorrido? A gente às vezes se pergunta, né? Tem mesmo alguma coisa a mais? Ou chegou aqui, chegamos no limite? Tem algo ainda para acontecer? Mas o anjo do Senhor diz para ele: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Muito comprido te será o caminho. Ainda há algo a ser feito na sua vida. E olha o que diz o versículo 8, para a gente finalizar. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Diga comigo: comeu e bebeu. Fala para essa pessoa do seu lado: não pare de comer, não pare de beber. E aqui o comer e beber é buscar a presença de quem? De Deus. Aqui o comer e beber é ouvir a palavra. Aqui o comer e beber é se encher da presença de Deus. Aqui o comer e beber é continuar orando, é continuar buscando, é continuar se alimentando de Deus. E olha o que acontece no versículo 8, porque essa comida, essa bebida aqui não é normal. Não estou falando de água, não estou falando de pão apenas. Versículo 8, então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, porque Deus nos dá uma comida que nos fortalece. E detalhe, a palavra de Deus diz que a comida do reino de Deus não é água. A comida, como é que é? Não é carne, nem sangue. Qual é a comida do reino de Deus? É justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Às vezes a gente só pensando na comida física, né? Mas não é essa comida aqui. Então ele se levanta, ele come, ele bebe, e fortalecido com aquela comida, ele viaja, ele caminha para viver aquele propósito que Deus tinha para a vida dele. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Irmãos, nós somos como Elias. Temos as nossas paixões, temos as nossas limitações, temos as nossas fraquezas. Mas não precisamos deixar que essas fraquezas, essas limitações e fragilidades sufoquem a nossa fé a ponto de impedir que a gente continue a jornada que Deus determinou para a vida de cada um de nós. Há um fortalecimento para que eu e você continuemos a prosseguir a nossa jornada. E quem aqui crê que Deus está aqui hoje para te fortalecer, para que você também prossiga na tua caminhada, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo se você recebe esta palavra. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Elias tinha as mesmas paixões que nós. Eu entendo paixões como limitações, como fraquezas, como fragilidades que eu e você também temos. Porém, apesar das nossas limitações, fraquezas e fragilidades, nós podemos continuar orando, nós podemos continuar buscando, nós podemos continuar na presença de Deus, a fim de que assim nós possamos prosseguir nesta jornada, neste caminho que Deus tem preparado para cada um de nós. Coloca a mão no seu coração, não vou te chamar aqui na frente, não é necessário, mas coloca a mão no seu coração, fecha os teus olhos. Eu gostaria de fazer esta oração, não só por você, mas também por mim mesmo. Porque esta é uma palavra que fala não só com você, mas fala comigo. Essa palavra me faz ver que eu sou como Elias. E que Elias era como eu. Um homem de fraquezas, um homem de fragilidades, um homem de limitações, mas um servo de Deus. Um homem que orava e a sua oração era ouvida. Um homem que buscava, um homem que caminhava. Um homem que nos momentos difíceis, às vezes, se prostrava,
mas tinha o cuidado de Deus sobre ele, dizendo: levanta, come, muito comprido te será o caminho. E ele ouvia aquela voz e se fortalecia para continuar seguindo na sua jornada, para continuar seguindo no seu caminho. Que você possa, através do que nós estamos falando, continuar seguindo nesse caminho que te fortalece, e fortalecido por Deus, seguir no propósito que Ele tem para a sua vida. Seu Deus e Pai Todo-Poderoso, o meu desafio, Senhor, e acredito que não é só meu, é muitas das vezes estarmos diante das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, das nossas limitações. Muitas das vezes, por conta das fraquezas, fragilidades, limitações, nos vemos até acuados, pensativos, como se viu ao próprio Elias, que era um profeta do Senhor, era um servo do Senhor, que orava, meu Deus, e o céu fechava, orava e o céu abria, orava e o fogo caía do céu. Mas esse mesmo homem, Pai, que tinha essa tamanha intimidade contigo, era um homem de fraquezas, era um homem de limitações, era um homem de fragilidades, não era um super-homem, era um homem com limitações. Mas nas suas limitações esse homem te buscava, nas suas limitações esse homem se sujeitava a ti, nas suas limitações esse homem ouvia a tua voz te dizendo: levanta e come, porque muito comprido te será o caminho. Nas suas limitações, meu Deus, esse homem não era abandonado pelo Senhor, mas o Senhor o fortalecia, e como diz a tua palavra, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E quem está aqui nos fortalecendo nessa noite, senão o teu Espírito Santo? Então, Senhor, que nós possamos sair deste lugar nesta noite, através desta tua palavra, fortalecido, Senhor, para continuar seguindo nesta longa jornada, neste muito comprido caminho que o Senhor tem para cada um de nós. E às vezes, Pai, nos surpreendemos pensando: será que ainda há um caminho a ser percorrido? Será que ainda há algo de fato a ser vivido? Mas o que a tua palavra nos diz, meu Deus, é que muito comprido nos será o caminho. Ainda há uma longa jornada para percorrermos. Então, Senhor, que não nos falte a força, que não nos falte o vigor, que não nos falte, Senhor, o ânimo, que não nos falte a motivação, que não nos falte, Senhor, a disposição para continuarmos seguindo em frente, Senhor, nesta jornada que o Senhor tem estabelecido propositalmente para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem crê assim, diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e obrigado pela oportunidade em nome de Jesus. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Espero que Deus tenha falado com os irmãos em nome de Jesus. Maravilha, gostaria de saudar a todos com a boa noite, na paz.